A graça e a paz, irmãos. As luzes fortes aqui. Louvado seja Deus. Na verdade, é mais uma reflexão, né? Não espera nada de mim, porque eu não tenho nada para dar. Mas espere do Espírito Santo de Deus, que é Ele quem edifica. É Ele que constrói. É Ele quem opera em nossas vidas, na vida da igreja. Amém? Eu gostaria de ler lá em Romanos 1,16. Esse é o texto básico. Romanos 1,16. Que diz, amém? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? A destaque que eu quero fazer aí é, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas o que eu destaco aqui é o Evangelho. É a palavra Evangelho. E a palavra Evangelho, a gente sabe que, se a gente pegar ela conceitualmente, ela não vamos se ater aos 4 livros sinóticos, mas todo esse compêndio, toda a palavra de Deus, porque é boas novas. A palavra de Deus é boas novas. Então, ela é boas novas porque ela traz, da parte de Deus, transformação para nossas vidas. E eu destaquei aqui, no primeiro momento, Evangelho, e quando a gente fala em Evangelho, o que é que passa na cabeça de vocês hoje? Eu estava pensando sobre isso, Evangelho. Eu destaquei aqui, Evangelho desidratado, Evangelho patológico. O que é o patológico? Doente. Eu quero fazer um paralelo entre 2 evangelhos. O evangelho da cruz e o evangelho sem a cruz. E aqui me traz alguma análise e alguns questionamentos. E a primeira delas é a gente analisar que nós estamos o quê? A história, ela vem contando as suas fases e nós estamos na pós-modernidade. E na pós-modernidade você vê muitas coisas acontecendo. Muitas coisas que foram introduzidas nesse pseudo-evangelho. E o que nós estamos vendo hoje, que tipo de evangelho estamos vivenciando hoje? Onde estão as palavras ortodoxia e ortopraxia? Ortodoxia é a doutrina correta, é a doutrina mais próxima do bíblico, do apostólico, e aquela ortopraxia, aquela que a gente pratica essa doutrina verdadeira. E o Senhor me chamou a atenção esses dias sobre isso, e eu fiquei fazendo uma reflexão. Será que essas palavras se perderam? Qual é o nome, qual é o norte da igreja de Cristo? Nós estamos vendo hoje que a igreja está se distanciando a cada dia mais desse evangelho pleno, esse evangelho que é cristocêntrico. No final do ano eu vi algumas posturas que eu fiquei às vezes estarrecido, e não foram para dessas igrejas neopentecostais que a gente sabe que está expresso umas doutrinas bizonha, bizarra, mas até de igreja tradicional. Crente no fim do ano todo vestindo de branco. Vou vestir branco porque isso traz uma conotação, traz um fluido. Gente, onde nós vamos parar? Nesse paralelo que nós podemos fazer, esses 2 tipos de evangelho. Então a nossa análise, ela remete à origem da igreja primitiva, que ali, que ela primava pela doutrina dos apóstolos, a solidez do evangelho cristocêntrico, que perdurou até o século V, em 476, aonde começa a Idade Média. Constantino, a igreja se une ao Estado. A igreja começa a se gradativamente a se deteriorar, a se degenerar moralmente e espiritualmente.
A igreja, nós vemos que a igreja estatal, ela se uniu ao Estado. E vocês sabem muito bem, que é a igreja romana. No entanto, diante de um ambiente espiritual caótico, Deus levanta os pré-reformadores do século, e no século XVI ocorre a reforma protestante, que tinha como objetivo a reforma da igreja. Não era criar uma nova igreja, mas a restauração da igreja, a sua origem, ao evangelho genuíno, ou próximo dos padrões apostólicos. Muito bem. Dito isso, a nossa reflexão se concentra nos dias atuais, onde temos um retrato vivo de um evangelho que é mais palatável ao gosto do cliente, que não é verdadeiro, que é acrescido, adicionado de muitos penduricalhos. Jesus falou, cuidado com o fermento dos fariseus. Um outro evangelho, Paulo fala, a expressão de Paulo lá em Gálatas, Paulo adverte sobre o outro evangelho. E observamos que esse outro evangelho, ele está impregnado de muitas coisas. Nós vemos hoje esse outro evangelho de supersticioso, de paganismo, humanista, hedonista, relativista, onde você vê que há igrejas que é peixe ungido, água ungida, é tantas coisas, tanto acréscimo, que hoje a gente até faz crítica à Igreja Católica por conta da tradição, mas olha o rumo que um outro evangelho, que muitas igrejas está cultivando, e é uma advertência para nós. Jesus fala, sua palavra, que quando o Filho do Homem voltar à terra, será que ele encontrará fé na terra? Do jeito que as coisas estão indo? O distanciamento do Evangelho da cruz. Esse que eu estou falando é o Evangelho sem a cruz. Evangelho da cruz. Esse é diferente. Esse traz, com todos os arcabouços, ele traz a palavra do Senhor. Se concentra no Jesus. Centraliza na figura do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo aqui o quê? Um evangelho mercantilista, materialista, onde explora uma teologia das prosperidades, onde o ter vale mais do que o ser. Onde o que importa é a felicidade na aquisição dos bens materiais, na realização pessoal e não na relação e comunhão com Deus. Mateus 21, verso 12 e 13, o Senhor entra no templo naquele momento, e o Senhor indignado, porque ali estavam os vendilhões, negociando a fé. Nós vemos ali uma profanação do sagrado, o profano versus sagrado. E tudo isso já traz aí para a gente, mostra para a gente, que essa distorção do Evangelho continua até hoje. E eu trago aqui algumas referências, uns apontamentos, para que possamos fazer essa reflexão. O Evangelho sem a cruz, onde Cristo não é suficiente. A gente tem ali, pela reconquista da Reforma Protestante, as 5 solas. Sola Cristo, sola a Escritura, né? Sola a fé, só Deus em glória, sola as Escrituras. E esses elementos não existem nesse outro evangelho. É desprezado. Mas enquanto nós, como igreja,
nós temos que preservar, que é a riqueza do Evangelho da cruz, que nós não devemos negociar de forma alguma, porque é a cruz, está diante do Senhor, a salvação como prioridade. O Evangelho sem a cruz tem uma cosmovisão distorcida da realidade bíblica. Não está no centro, Cristo não está no centro. O Evangelho sem a cruz é antropocêntrico, é humanista. O homem está no centro. O que vale a performance do homem? Prega um Jesus utilitarista, que serve apenas para os interesses pessoais, um Jesus que me serve, que me produz bem-estar. O texto está lá em João, capítulo 6. Jesus 26, Jesus respondeu e disse, na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai, Deus, o selou. Que eu quero trazer destaque para vocês é a questão do Jesus utilitarista. Buscava-se Jesus por interesse, porque Jesus produzia bem-estar, fazia milagre, mas essas pessoas não queriam compromisso, não queriam se envolver na causa do Senhor, queriam Jesus apenas utilitarista, e é isso que Jesus adverte. Então, você observa que o Evangelho sem a cruz, ele procura essas coisas. Ele está focado em coisas, na vida terrena, enquanto que o Evangelho da cruz, ele foca na salvação, na vida eterna. O Evangelho sem a cruz, como eu falei, são tantas coisas que Cristo não é suficiente. Ele não tem a primazia, não tem protagonismo. Ele é mero figurante. São tantas coisas colocadas, que Jesus não tem importância, não tem relevância, porque tem tantas coisas que Jesus não é mais suficiente. Nós temos que tomar o cuidado, porque Jesus é suficiente, e não coisa, e não os penduricalhos, não aquilo que a gente acrescenta, não aquilo que a gente adiciona, mas Jesus Cristo é suficiente. Lá em Apocalipse, chama a atenção, eis que estou à porta e bato. Isso não é nada mais do que Jesus está de fora. Coloca tanta coisa, que Jesus fica de fora. Não tem a relevância que deve ter. Esse é o Evangelho sem a cruz. O pecado não é mais pecado. O pecado não é mais pecado. Trata apenas de ignorância. Temos aí um componente perigoso, que é o relativismo, que da onde ele surge? Do humanismo, que prega que o homem deve satisfação a ele mesmo, o individualismo, subjetivismo, e não a Deus pela sua conduta. Veja, essa é característica do Evangelho humanista, do Evangelho sem a cruz. Você não tem responsabilidade. Pecado não existe. Pecado é ignorância. Você não responde pela sua conduta. Você responde por você mesmo. O quanto o Evangelho que nós cremos da cruz, o homem tem a sua responsabilidade diante de Deus. Louvado seja Deus. E é o relativismo? Não, não é bem assim. Não. A gente pode negociar.
Estamos vendo aí. Nós estamos vendo. Quer dizer, o que é pecado não é pecado. Quer sempre relativizar. Não é bem assim. Olha. E aí nós sabemos que cada dia estão se distanciando do Evangelho de Cristo. A Escritura não é mais suficiente. Não é mais. Não é a única regra de fé. Temos que fazer uma releitura. O Evangelho não se aplica ao homem moderno. O grande, conhecido filósofo alemão, Karl Barth já dizia que o Evangelho é um crítico que não se aplica ao homem moderno. É incompatível ao homem moderno. Essas são características do Evangelho sem a cruz, do Evangelho desidratado. Quando eu falo desidratado, irmão, eu lembro que minha mãe estava muito doente e a situação dela piorou quando foi levada aos médicos. E quando chegando lá, o médico falou: todos os parâmetros dela estão ruins, estão caóticos. Ureia, sódio, potássio, estava debilitada. Todos os parâmetros, colesterol, por isso que eu falando da desidratação, estava doente e muito ruim. Então, a gente percebe que esse tipo de evangelho que anda pregando aí, que eu estou destacando, sem a cruz, ele é patológico, ele é doente. Ele tá nessa situação crítica. Esses parâmetros é tudo ruim, não tem vida. Tem aparência, mas não tem vida. Está doente. Louvado seja Deus. Então a Escritura não é suficiente. Nossa regra de fé precisa de uma releitura. A questão é, será que precisamos de uma nova reforma? De um retorno para o Evangelho puro e simples? Como diria lá o nosso grande escritor, saudoso escritor em inglês, o Evangelho puro e simples? Está aí a questão. Estamos vivendo tempos sombrios. O Senhor Jesus disse em Lucas 18, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? De tal é o distanciamento que nós estamos vendo do Evangelho da cruz e desse pseudo-evangelho, do Evangelho sem a cruz. Então, a cosmovisão do Evangelho sem a cruz, a sua caricatura, o seu formato, a sua lógica, o seu DNA, ele todo se contrapõe ao Evangelho da cruz. Está moldado aos padrões deste mundo. Romanos capítulo 12. E também lá em João 5, 25, 27. Foi o que eu li. A questão que buscava Jesus para ter bênção, para alcançar alguma coisa do Senhor Jesus. Que a gente verifica que ele é modista. Esse outro evangelho é modista. Ele tem show em lugar de culto. Ele tem show no lugar de culto. São características, é o DNA desse outro evangelho. Desse evangelho sem a cruz. Há muitas pessoas que querem seguir a Cristo, mas não querem comprometer-se com Ele. Querem Jesus por causa dos benefícios que Ele proporciona. Jesus utilitarista. Gálatas 1, capítulo 1, verso 8 a 11, o apóstolo Paulo fala sobre esse outro evangelho. Ele diz, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncia outro evangelho, além do que já tenha anunciado, seja anátema, seja maldito. E assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Ele é enfático. Porque persuado eu agora os homens ou a Deus? Ou procuro agradar aos homens?
Se estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não é o evangelho humanista, onde que o homem é o centro das atenções. A igreja tem pessoas, você admirar um servo do Senhor, ok, dentro dos limites, mas tem gente com total devoção ao homem. Gente fazendo até uma foto da pessoa, de um evangelista, de um pastor, e fazendo anúncio, sabe, tirando o foco no Senhor Jesus e centrado no homem. Já vimos isso, estamos vendo isso acontecendo aí. É o evangelho humanista, o homem no centro. 2 Timóteo 3, de 1 a 5, o apóstolo Paulo também fala sobre as pessoas que estão envolvidas com esse outro evangelho, esse evangelho desidratado, patológico e sem a cruz. Agora, nós podemos ter uma cosmovisão do evangelho da cruz. Tem como característica prioridades e motivações corretas. Como eu li lá em Romanos 1,16, é poder de Deus para a salvação. Salvação. E não há distinção de pessoas. Nem homem, nem mulher, nem grego e nem judeu. Ou seja, duas culturas da época, judaísmo e o grego, pautado na sua filosofia, o outro pautado na lei, na tradição, mas evangelho é para todas as classes sociais, gênero, para todos. E podemos observar lá em Colossenses, capítulo 1, 2, que diz, portanto, já que vocês ressuscitaste com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. O evangelho da cruz, ele está centrado em Jesus Cristo como suficiência. O evangelho da cruz, ele tem o norte, o céu, o relacionamento com Deus, a salvação. Este é o evangelho de Cristo. O evangelho que satisfaz aquele que recebe a graça. Das 5 solas que se fala da graça. Romanos 2, 8, Efésios 2, 8. Pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, para que ninguém se glorie. É exclusivamente o operar e o ministrar do Senhor, graça. Não é merecimento humano. O evangelho da cruz não tem vocação humana. É Deus, somente Deus, é o Senhor Jesus que é suficiente. Não devemos tirar Jesus de forma alguma da nossa vida, da nossa comunhão, do nosso culto, da nossa liturgia. Nós devemos ser moderados, tomar cuidado, porque o evangelho, o outro evangelho, o evangelho sem a cruz, é show e não culto. Celebra o homem, não celebra o Senhor. Então nós temos que tomar cuidado. Paulo aos Colossenses, ele adverte, buscar as coisas do alto. Jesus também fala lá em Mateus, sobre buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão prioridade. O reino do céu. O evangelho da Cristo está centrado no reino de Cristo. É viver no reino, é buscar viver vida em comunhão com o Senhor. E também, o versículo 2 fala, o versículo 2, mantenha um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O foco do outro evangelho é terreno, é efêmero, é aqui, é agora, é focado nas coisas aqui, somente aqui. É ter isso, é ter aquilo, é ter carro, não que você não possa ter, não é proibido. Mas o foco dele é ter e não ser. Ser.
Sede santo porque eu sou santo. O Evangelho da cruz aborda arrependimento. O Evangelho da cruz aborda pecado, nascer de novo. O Evangelho da cruz, ele aborda questões que envolvem a alma do homem. Louvado seja Deus. Ele envolve santidade, renúncia e, acima de tudo, salvação. Romanos 12 também fala: portanto, irmão, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que se ofereça em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se amolda ao padrão deste mundo, mas transformai pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Evangelho da cruz do Senhor nos orienta a ficarmos atentos com esse padrão do mundo, de nos influenciar com coisas ruins, com coisas que se contrapõem ao reino de Deus. Mundo aqui, irmão, o conceito que eu vejo em mundo aqui é sistema organizado contra Deus, sistema organizado contra, por isso que Paulo fala, se a gente não deixar se influenciar com essa mentalidade de um outro evangelho, que não é do reino, que é desidratado, que é patológico, que é doentio, que é enganoso. E ele nos chama a atenção. A nossa relação, quando ele fala buscar essas coisas são do alto, em Colossenses 1:2, a nossa relação é vertical com Deus, vertical com o Senhor. Isso gera espiritualidade, salvação, comunhão. Busca, aqui em versículo 2, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Busca prioridade no envolvimento da causa do Senhor. Busca a eternidade, comunhão com Deus. E no versículo 12 de Romano, como eu falei, não devemos nos deixar influenciar com essa estrutura maligna, com esse sistema organizado contra Deus. E o versículo fala também, viver os valores e princípios judaico-cristãos, a ética cristã. Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas. Prioridade, qual tem sido a sua prioridade? Prioridade tem que ser o reino de Deus. Buscar o Senhor, se envolver na causa do Senhor. As outras coisas, secundária, tem o seu valor, mas primariamente nós temos que focar no reino de Deus. Em 1 Coríntios 10:31, diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso é o DNA do Evangelho da cruz. Partilhar com Deus, se envolver em cada momento, os seus projetos, você coloca Deus para conduzir. Partilhar com Deus, isso é importante. Eu lembro que Davi, quando ia para a guerra, ele sempre consultava a Deus. Eu vou, Senhor, eu posso ir. Davi sempre fazia, era uma marca de consultar a Deus. Nós devemos fazer isso. Nas coisas mais triviais da vida, nós temos que fazer isso. Porque o Senhor, a Bíblia fala, nós devemos participar com Deus em todos os nossos momentos. E aqui ele fala sobre essa questão em 1 Coríntios. Não busca somente o próprio interesse, mas compartilha com Deus. Aqueles que vivem o Evangelho da cruz, ele compartilha o seu momento, o seu interesse, o seu projeto, ele compartilha com Deus. Essa é a diferença. O Evangelho da cruz. O Evangelho que tem Jesus como suficiente.
que tem a Escritura como regra de fé, que não precisa fazer releitura. A palavra de Deus é hoje e eternamente. É viva e eficaz. É ela que nos ensina, nos exorta. Ela é o nossa bússola. E também lá, Lucas 14, 26, ali nós temos Jesus como prioridade. Lucas 9, 23, Mateus 16, 24, fala sobre renúncia. E Marcos 8, 34. 8, 34 de Marcos. Que fala. E chamando assim a multidão com seu discípulo, disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Esse fala sobre renúncia. Aqui, mais uma característica do Evangelho da Cruz. O Evangelho da Cruz, ele é um Evangelho não de vida fácil, mas de momentos difíceis, de tribulação, mas que o Senhor está presente. De o Senhor está continuamente nos conduzindo. Esse é o Evangelho que leva para a vida eterna, que conduz o homem para a vida eterna. E que Jesus Cristo é suficiente. Jesus é suficiente. A palavra é suficiente. Não precisamos colocar outras coisas, outros elementos. Não precisamos, Jesus é suficiente. É isso que o texto nos traz, quando nós fazemos uma reflexão sobre tudo o que está acontecendo, sobre nós mesmos. Aqui não se trata também de querer sacralizar a igreja tradicional como uma igreja, né, correta, perfeita, mas a gente fazer uma reflexão, fazer um balanço e podemos observar que o Evangelho da Cruz, ele é o Evangelho que o Senhor Jesus trouxe para a gente vivê-lo, e não deixarmos se seduzir por esse outro Evangelho, que nada mais é que falso, ele é doentio. E o texto lá em Apocalipse 3, 20, a gente pode observar o Senhor falando para a igreja, para finalizar, 3:20, ele diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. A gente observa que, de tantas coisas que vai colocando, Jesus fica nessa condição mesmo. A nossa vida, a gente vai dando lugar para tantas coisas que não é importante, toma espaço. Você não tem mais agenda para o Senhor. Você tem agenda para tudo, para tantas coisas, mas para o Senhor não tem. O Senhor fica aqui. Quando tiver uma agenda, quem sabe? E a gente vê, como eu falei do outro, a gente pode não estar vivendo esse outro evangelho, mas a nossa prática cristã pode estar também assimilando conduta, liturgia,
desse outro evangelho. Prática desse outro evangelho. Nós temos que vigiar, tomar o cuidado, para que, se você coloca muitas coisas, se fosse fazer aqui uma simulação, pegasse e colocasse muita coisa aqui, cada um com o seu significado: graça, fé, a sola, 5 sola, só Cristo, somente a Escritura, somente a fé. Ok, a passar do tempo você vai tirando, você pode pôr assim, ó, um monte de objeto, simbolizando, representando, você vai tirando da sua vida. Daqui a pouco, Jesus está fora, ele não é mais suficiente. E aí é o perigo, o grande perigo é isso, deixar Jesus de fora. Jesus é suficiente. Para nosso evangelho, o evangelho da cruz, Jesus é suficiente. Não precisamos acrescentar outras coisas. Ele é relevante. Amém? Deus seja louvado. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, te louvamos, te glorificamos, meu Deus, por esse momento que o Senhor faz, ó Deus, a gente refletir, ó Deus, sobre esse paralelo, sobre histórico, Senhor, e agora, Senhor Deus, nessa pós-modernidade, Senhor, estamos presenciando, Senhor Deus, ó Deus, tantas práticas, tantas distorções, um outro pseudo-evangelho, evangelho que eu chamo de desidratado, um evangelho, ó Deus, patológico, um evangelho doente, onde há tantas coisas, mas Jesus não é suficiente. Ó Deus, assim te clamamos, ó Deus, para que possamos, ó Deus, estarmos centrados num evangelho cristocêntrico, no evangelho onde que possamos dar relevância, importância à tua palavra, dar importância, Senhor Deus, ao Senhor Jesus Cristo, como suficiente Salvador, e que nós não precisamos acrescentar tantas coisas, Senhor Deus, tantas coisas que não são relevantes, não são importantes, mas que possamos, ó Deus, centrarmos, ó Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e que a nossa vida, Senhor Deus, a nossa agenda, Senhor Deus, seja totalmente, ó Pai, com o Senhor como prioridade, e que em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, tenha misericórdia, Senhor Deus, para que, ó Deus, nós não possamos, Deus, deixar-nos influenciar por esse mundo, esse sistema organizado contra o Senhor, mas que possamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, estarmos, ó Deus, a cada dia, Senhor Deus, temos a Tua palavra como regra de fé e andarmos no curso da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.